E aí? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nino Denani, aquele momento que a gente senta pra conversar de espiritualidade, espiritualismo, cultismo, magia, todas as coisas que estão ouvindo no meio desse mitinho malucão aí, sempre sem edição, sem corte, sem porra nenhuma. Eu tô feliz de novo. Eu tô feliz ainda, na verdade. Eu mal dormi essa noite. Na verdade, quem me acompanhou aí nas redes sociais viu que eu tô... Galera, eu tô pegando um balaço aqui na Bedart, que tá danado, velho. Tá danado o bagulho. Tipo, mano, eu não consigo parar de trabalhar, velho. Porra, ontem eu fui até umas 2 da manhã, 2:30 da manhã, eu tava exausto, eu tava pingando na frente do meu computador ali. Eu falei pras pessoas até via Facebook, né, porque eu tenho tipo, mano, eu tenho tanta coisa pra fazer que assim, não vai dar tempo, sabe? Aí o que eu fiz? Usei o tio Fotamecos, né, mano? Eu chamei o Fula e eu tive o Fotamecos. Brother, parece que passou 18 horas em 1 hora, assim, mas... Velho, eu cansei num nível, assim, que eu não tinha cansado antes na minha vida. Eu tava pingando na frente do computador. Fui dormir às 2 da manhã, como se fosse às, sei lá, 6. Mas tamo aí acordado, né? Ô mosquito chato do inferno, sai daqui. Vamos fazer o vlog diário aqui numa pegada rapidex aqui da vida. Pra gente... Mano, que mosquito chato. Pra eu começar a trabalhar lá, beleza? Vamos lá, rapidinho aqui, vamos andar. Onde eu parei? Memória fake, lei do pêndulo. Nino Denani, dá uma luz pra mim, velho. Acordei de madrugada hoje assustado, um pouco pra baixo do meu umbigo, senti barato estranho. Estava girando pros dois lados, diferente e rápido, velho, eu nunca vi isso. Qual que é a luz que você quer que eu te dê, velho? Cara, isso pra mim é resquício do seu sonho, cara. Né? Quando a gente acorda muito de repente, assim, a gente mantém ainda algumas sensações que a gente tinha enquanto tava dormindo. Te peguei, viado. Enquanto a gente tava dormindo, saca? Então, tipo... Porque assim, ó, como é que funciona o sonho biologicamente falando? Quando você tá dormindo, quando você entra em estado de sono, né? Porque o sono tem 3 estágios, mas quando você entra já no primeiro estágio, o seu corpo desliga, o seu cérebro desliga as terminações nervosas do seu corpo, tá? Isso com o intuito de te fazer, de proteger o seu próprio corpo das coisas que vai acontecer no seu cérebro ao longo da noite, né? À noite acontecem algumas coisas no cérebro, é dos períodos de mais atividade cerebral. E aí existem várias teorias que vão falar o que está acontecendo, né? Algumas falam que é quando seu cérebro está fazendo a passagem da memória de médio prazo para a memória de longo prazo. Algumas pessoas vão falar que quando está acontecendo um tipo de manutenção entre os neurônios, enfim. Tem algumas teorias, mas ninguém sabe ainda, ninguém bateu o martelo com relação a isso. O fato é que, como há uma grande atividade no seu cérebro, como mecanismo de defesa, ele desliga as terminações nervosas que você tem no corpo, para você não ficar se mexendo e acabar se machucando enquanto dorme. Só que acontece o quê? Às vezes a gente acorda, né, a gente teve um sonho muito intenso, alguma coisa assim, às vezes a gente acorda enquanto essas terminações nervosas ainda estão desligadas. E essas terminações nervosas que estão desligadas incluem não só as terminações que nos fazem mover, mas também os centros de prazer e dor, tá? Eles são diminuídos. E isso dá para o nosso corpo, para o nosso cérebro, na verdade, para a nossa mente, uma série de sensações esquisitas, porque você não está sentindo nada no seu corpo. Quando você acorda no meio desse processo, é a chamada paralisia do sono, né? Você não consegue nem se mexer. Acontece que às vezes a gente acorda quando a gente está terminando de se religar. Então a gente pode ter várias sensações, inclusive alucinações auditivas e tácteis, né? Talvez você tenha tido uma dessa. Eu não sei te afirmar, mas talvez, como você falou aqui que acordou de susto,
Talvez o seu corpo ainda estivesse passando pelo processo do acordar, e aí você teve algum tipo de alucinação táctil, tá? Qual o autor dos livros Corpus Hermeticum? Ó, nós dedicamos a autoria dos Corpus Hermeticums, né? O Corpo Hermético, na verdade, é uma coleção de livros para Hermes Trismegisto, por isso que é Hermeticum, porque é o corpo de Hermes, né? Para Hermes, que a gente chama de Trismegistus, né? 3 vezes grande. Acontece que a gente não sabe quem Hermes Trismegisto foi, tá? É a mesma coisa que a gente fala das fábulas de Édipo, né? É um conjunto de pequenos contos que a gente chama de fábulas de Édipo, mas não foi Édipo quem escreveu, a gente não sabe quem é Édipo, né? A gente não sabe se tinha uma pessoa chamada Édipo, se tinha um grupo de pessoas chamada Édipo, que é o mais aceito hoje em dia, ou se tinha uma escola cujos alunos assinavam Édipo, tá? Quando eu falei grupo de pessoas, é tipo várias pessoas desconexas que por algum tipo de respeito à figura desse tal de Édipo aí, assumiu o nome dele, tá? Como se, sei lá, todo mundo da ordem do... Mano, esses mosquitos estão enchendo muito meu saco. Como se todo mundo da ordem do Grande Oriente assumisse o nome de... fizesse os materiais dele, né? Os materiais, inclusive, que são postados no site da Ordem para vocês aí verem. Inclusive tem vídeo novo lá, se vocês quiserem. Vou deixar aqui embaixo o link. Todos eles assumissem o nome de Nino Denani porque eles me admiram, alguma coisa assim, tá? Então a gente não sabe quem foi esse Hermes. A gente não sabe se foi uma pessoa, se foi um grupo de pessoas. Sendo uma pessoa, aonde ele viveu, se era egípcio, se era caldeu, a gente não sabe, tá? Mas a gente, hoje em dia, tradicionalmente, a gente dedica o livro a Hermes Trismegistus, porque é o que está assinado. Salve, Nino! Tenho uma dúvida um tanto extensa e espero que alguém possa ajudar. Existe um exercício de Franz Bardon que exige que criemos o hábito de focar em que estejamos fazendo no momento e esquecer ou reprimir qualquer outro pensamento e ideia que não seja correlato à função que estiver exercendo. E quando exercermos tal função, logo, assumir uma outra postura e personalidade, tornando-se outra pessoa, de acordo com o que a função que está exercendo pede. Por exemplo, ao estudarmos, devemos focar no estudo, na matéria e até mesmo na questão em específico, excluindo qualquer outro assunto da mente, assumindo uma postura e até mesmo um tipo específico de palavreado, maneira ou até linguística para expressar-se diferente do dia a dia. A questão é, se, e eu digo se, tal foco criasse uma egrégora, ou um agregado de pensamentos que levasse consigo fragmentos de memórias ou fatos do foco em específico, e quando assumirmos tal postura ou personalidade para exercer a mesma função novamente, poderia eu trazer este agregado de pensamentos já criado a fim de acessá-lo, como se acessaria uma egrégora, e me beneficiar dos fragmentos de memórias levados com ele para melhor aproveitamento do meu trabalho e estudos? Grato pela resposta. Cara, esse exercício do Franz Bardon, ele é muito legal, tá? Ele é muito bacana de verdade. Porque ele é um exercício de focalização, na verdade, tá? A gente tem 3 estados mentais, basicamente falando, dado esse sentido, né? Um é a concentração, o foco e a meditação. O foco é um estado um pouco mais profundo que a concentração e é um estado onde a gente consegue executar a magia hermética de forma mais intensa, tá? Os meninos da ordem da escola do Grande Oriente, por exemplo, a gente treina muito focalização no segundo módulo, no módulo de cura, justamente porque ele é o mais... Na verdade, o mais indicado é a meditação, só que no ocidente aqui a gente não chega nesse estado, tá? Nem esses caras que fazem yoga aí, dificilmente, claro, pode ter pessoas que cheguem, tá? Mas muito difícil a pessoa chegar nesse estado de meditação.
Porque esse estado de meditação é um estado de alteração de consciência mesmo. Aí não é bem difícil, tá? Mas é assim. Eu já falei pra vocês algumas vezes aqui que uma egrégora, o que você tá querendo falar aqui é uma egrégora, tá? Ela se dilui. Ela não se mantém se não for regularmente alimentada, digamos assim. É o mesmo caso. Você pode fazer lá, estudar, né? Na hora que você estudar, você chegar na focalização do negócio. Existem outras formas de você fazer a focalização que talvez sejam até mais efetivas, tá? Uma forma muito simples que eu costumo indicar é você ligar aquele estado que você precisa chegar a um estímulo externo, né? Mais ou menos como a gente faz com memória olfativa, sabe? Quando a gente sente cheiro de bolo de fubá e lembra da avó, isso é uma memória olfativa, é uma coisa do mundo externo a você que te evoca um estado mental, tá? Então você sente o cheiro de bolo de fubá e lembra da sua avó. Eu, quando sinto o cheiro de alfazema, eu lembro da minha tia-avó. Então, e ela é cristã, tá? Ela trabalhava em colégio de freira. Então, quando eu indico isso, né? Enfim, não vou falar como é que é o exercício, mas o grande problema da sua questão, cara, é que duas coisas vão acontecer. Você vai estudar tanto a ponto de fazer uma egrégora nesse sentido que você quer, que você não vai precisar dela depois, porque você seu estudo já tá de boas. Ou você vai estudar pouco, criar a egrégora ao longo desse exercício e ele vai se dissolver. Então, nesse caso que você está falando, eu acho que faz sentido o que você falou, mas eu acho que não é usável, tá? Não é... Esqueci o termo. Nina, essa magia que parece nos filmes onde o feiticeiro recita uma palavra mágica e solta fogo pelas mãos, levita objetos, etc., como Merlin faz, realmente existe? Já existiu e se perdeu? São formas ou alegorias? São formas de alegorias? Ou é apenas invenção sem sentido? Cara, eu acho que nunca existiu. Tem um livro muito bacana que chama Crônicas de Arthur. É uma série de livros, na verdade, do Bernard Cornwell. São romances, tá? Que é o mesmo cara que escreveu os livros cuja série Vikings foi baseada, tá? Esse Crônicas de Arthur fala, na verdade, da história da Inglaterra. E ele retrata o Merlin de uma forma um pouco mais verídica. Então todas aquelas coisas que o Merlin fazia, ele dá explicações mais à la Nino Denani, sabe? É bem legal, não tô falando que é verdade, mas é bem legal vocês darem uma lida nisso. Cara, eu acho que não existe magia assim, cara. Eu acho que nunca existiu. O que, na verdade, as pessoas trazem pra esses lados, assim, é uma forma de dar explicação para aquilo que eles não conheciam, sabe? Tipo, hoje em dia, por exemplo, se chegasse um cara da Idade Média e visse a gente mexendo com um smartphone desse, eles iam falar que é magia. Eu sempre falo pra vocês, magia é conhecimento, é o cara que sabe mais, né? Então imagina numa sociedade onde as pessoas não consigam imaginar ou não consigam saber como é que a fundição de aço acontece. E aí aparece um cara com aço, que é um metal muito mais duro, muito mais resistente, mas muito mais maleável, cortante, etc e tal. Lá na tribo, tipo, a galera ia olhar aquilo e falar assim, isso aqui é um aço mágico, né? É mais ou menos o que acontece com as katanas japonesas, né? Tipo, os caras, os katana makers, né? Os fazedores de katana, guardam um segredo daquela confecção de metal ali, do metal da katana, que é um metal único, né? Não é um metal desses que a gente compra espada aqui no Brasil, né? Eles têm um processo diferente, eles gastam quase uma tonelada de carvão para fazer uma katana, são meses fazendo a katana, tem um processo diferente, uma confecção diferente, de uma argila diferente,
Os caras misturam argila com metal, enfim. Tem uma outra construção. E por muito tempo essas katanas foram tidas como sagradas, no sentido de ter alguma magia ali, né? Não sagradas no sentido de nós darmos o caráter sagrado para ela, mas no caráter da gente falar que, olha, o cara é um mago, não sei o que lá. Por quê? Porque quem faz isso lá, o Hanzo lá, dominava a arte da metalurgia de uma forma que nenhuma outra pessoa fazia, né? O cara tinha conhecimento da metalurgia de uma forma que ninguém tinha. Então, provavelmente essas coisas que a gente vê são tentativas das pessoas ignorantes explicarem aquilo que está acontecendo, mais ou menos como acontece hoje em dia com astrologia, horóscopo, pessoas que veem espíritos nas casas, essas coisas todas, tá? Eu não estou tirando a probabilidade de existirem espíritos fazendo coisas, mas a probabilidade disso ser de verdade isso é muito pequena. Então, tipo, e é muito pequena mesmo, tá, gente? Não... Porque na verdade é assim, ó, imagina o seguinte, cara. Imagina você na sua vida cotidiana, tá? Você vive num mundo de 7 bilhões de pessoas, né? Pelo menos na última contagem que eu tenho por base são 7 bilhões. 7 bilhões de pessoas. Ia demorar pelo menos, tipo, sei lá, uns 30 anos pra você contar todas as pessoas uma por uma, sem parar. Então, dessas 7 bilhões de pessoas, quantas pessoas escolhem encher seu saco? São muito poucas pessoas que fazem isso, né? Você tem que ter você tem que ser especial de alguma forma para essa pessoa te encher tanto saco, né? Eu costumo falar aqui que haters ou inimigos são fãs não declarados, né? Porque na verdade qual que é o problema? Ele te acha tão especial que você acaba incomodando a pessoa. Então, quando você acha que tem um obsessor, pensa assim primeiro, o que eu fiz de tão especial para incomodar esse cara, né? Porque não é qualquer um que vai te encher seu saco porque quer, porque de graça. Ah, eu vi o cara na rua, vou lá encher o saco dele. Não é por aí, né, gente? O que são as entidades do seu templo? Seres espirituais, forma de pensamento, servidores. E o conceito Deus, se não é plausível, como tais seres do seu terreiro se originaram, sem essa de mistério? Vamos lá. Cara, é muito difícil responder isso, tá? Por quê? Porque essa é uma daquelas questões que depende do que você fala, do que você interpreta como tal. Porque pra mim, forma pensamento e seres espirituais podem ser a mesma coisa, dependendo do jeito que você tá, dependendo do que você tá pensando, que é uma forma pensamento, tá? Lembrando que quando a gente fala de seres espirituais, a gente está ampliando o leque aí ao infinito. Então você pode colocar forma pensamento, verdugos, e o que você achar mais aí, tá? Em geral, cara, eu acho que não é só no meu templo, mas em geral, quando você se trabalha com espíritos, você trabalha com pessoas desencarnadas. Então é um Nino morto. O Nino morreu, vou me tornar um espírito. Na verdade, não vou me tornar, eu sou um espírito que estou vestindo essa casca aqui. Da mesma forma como vou usar uma alegoria para você, tá? Quando você entra no seu carro, você seria o espírito do carro. É você quem faz o carro funcionar. Embora o carro tenha motor, tenha sistema de freios, essas coisas todas, quem aciona essas coisas é o motorista, o condutor. No caso de um corpo, tem coração, cérebro, essas coisas todas, mas quem acionaria isso é um espírito, que é o você de verdade. Eu tenho como provar isso? Não tenho, tá? Eu acho plausível, mas não tenho como provar isso, a existência de espíritos, beleza? Pode ser que eu esteja completamente enganado. Então, essas entidades do meu templo, essas entidades que vão na casa da Vó Maria Rosa trabalhar, são espíritos como eu sou. A única diferença é que eu ainda estou num corpo, ainda estou no carro, e esses espíritos não. Eles são transeuntes, né? Assim como eu tenho certas limitações com relação
movimentação na cidade por causa do carro. Ou seja, eu não posso entrar em certas ruas, eu não posso entrar dentro de prédios, entrar dentro da nada, né? Eu não posso entrar em prédios, a não ser pela garagem, né? E estou preso ao ambiente da garagem. Eu não posso entrar num shopping com um carro e fazer compras, entrar numa loja, etc e tal. Eu, quanto encarnado, também tenho limitações oriundas do meu próprio corpo, que seria o meu veículo. Quando não estou aqui, quando não estou no carro, eu consigo adentrar nas lojas, nos shoppings, fazer contatos com outras pessoas, etc e tal. Que é mais ou menos uma alegoria boa, eu acho, para a liberdade que o Espírito tem a despeito da gente. Então, o Espírito seria, a grosso modo, você sem seu corpo, tá? O conceito de Deus não é plausível? Como os tais seres do seu... Eu não sei qual que é a ligação que vocês fazem entre essas duas coisas, gente. É a mesma coisa que eu vou falar pra vocês, assim, sei lá... Não existe o arroz. Arroz não existe. Logo, como é que você tá vivo? Existem outras tantas formas de fazer isso, tá? Eu não sei como se origina um espírito. Existem várias alegações, algumas delas levando em conta uma divindade, outras não. Mas o fato de eu não saber como o espírito se origina não quer dizer que a outra teoria proposta esteja correta, tá? É a mesma coisa, a gente tem a teoria da dispersão planetária, que é conhecida como panspermia, ou seja, a vida na Terra veio oriunda de um outro planeta, né? Não como ETs vieram para cá, mas de repente tinha uma vida unicelular num cometa resistente o suficiente, como um tartígrado, por exemplo. Na hora que esse cometa se chocou contra a Terra, dado aquele caldo, aquela coisa, sopa primordial que tinha aqui no começo das coisas, essa bactéria se multiplicou e aí gerou a vida. Isso é a teoria chamada panspermia, uma tese chamada panspermia, tá? Eu posso falar pra você, olha, a panspermia tá errada, a gente não encontrou nenhum tipo de meteoro, enfim, tá errada. Isso não quer dizer que a outra teoria, seja ela qual for, é verdade, né? Isso a gente tem que ser comprovado primeiro. Então é assim, eu não vejo nenhuma relação entre a existência de Deus e a criação de espíritos, tá? Eu não sei como espíritos se originaram, mas isso não quer dizer que eu tenha que aceitar a ideia de um Deus. Mas eu de verdade não vejo relação entre deuses e espíritos, tá? É a mesma coisa que você falar pra mim, olha Nino, então se não existe cometa, não existe vida na Terra. Não, pode ter se originado de outro jeito, eu só não sei qual é esse jeito, mas pode ter se originado de qualquer outro jeito, né? Entendeu? Acho que eu me fiz claro. Deixa eu ver qual que é a próxima para dar 25 minutos. Essa aqui é bacaninha. Nina, é verdade que na quaresma é a época do ano que o diabo fica solto no mundo, por isso que tantos terreiros não abrem? Você acredita em diabo, mas a ideia é que o mal fica mais forte nessa época? O que você tem a dizer sobre isso? Cara, eu não acredito em diabo como tá na Bíblia, como uma figura bíblica, né? Mítica da Bíblia. Ou seja, diabo como um anjo que foi contrário a Deus e aí foi condenado. Primeiro porque essa história ela é ridícula no ponto de vista bíblico, tá? Eu sei que os cristãos não vão concordar comigo, mas tipo, não é plausível, tipo, é incongruente você falar que um ser que tudo sabe, tudo pode, tudo vê, criou alguém para condená-lo ao inferno, tá? Porque, tipo, mano, o cara criou Lúcifer, e se ele tudo sabe, ele sabia que a escolha do Lúcifer seria traí-lo. Porque ele tudo sabe, né? Muitas pessoas falam, Nino, mas tem um livre-arbítrio. Mas o cara tudo sabe, então ele sabia qual que seria a escolha do livre-arbítrio de Lúcifer. Se ele tudo, ou ele tudo não sabe, né? Se ele não tudo sabe, então ele não é onisciente, logo ele não é Deus, né? Ele é só um cara. Agora, se ele é Deus e tudo sabe, então ele saberia qual seria o resultado da escolha de Lúcifer. Ele sabia o caminho da vida de Lúcifer. Mesmo com
o livre-arbítrio, se ele tudo sabe, ele sabia qual que era a resposta. Então ele, na verdade, criou Lúcifer para condená-lo ao inferno, o que faria dele um sádico, né? Então você pode ver que o próprio ethos da história não combina, não faz sentido, tá? Então eu não acredito em diabo nesse sentido. Eu acredito em espíritos que são intelectualmente confusos, tá? Eu sei que conceitos de bem, de mal, bom e ruim é muito difícil a gente trabalhar. Mas eu acho que existem espíritos que são o que a gente poderia chamar de maus, né? Que tem uma moral um pouco questionável, essas coisas todas. Então, nesse sentido, eu acredito. Se for pegar diabo nesse sentido, eu acredito. Diabo como ser mítico, Lúcifer lá, acho que não faz nenhum sentido a existência dele, tá? Figura bíblica. Entretanto, existe essa teoria, né? Eu mesmo passei por muito tempo isso. A gente usa essa parábola para ilustrar o período não da quaresma, mas mais o período do carnaval, que fala que o diabo fica solto, né? No terreiro que eu comecei falavam que é na quaresma que abre os portões do inferno para dar uma segunda chance para as almas, não sei o que lá. Eu entendo essa parábola, mas é uma parábola mesmo, tá? Lembra que eu falo para vocês sempre aqui que existe o mago, existe o místico, eu vou chamar assim, tá? Existe um místico ateu, um místico crente e um místico que entendeu a piada, né? Então o ateu vai falar, olha, não existe essa porra de inferno que abre as portas. O crente vai falar, não, realmente existe um lugar metafísico e tem um portão guardado por Cerberus e aí abre o Caronte, né? E tem um cara que entendeu a piada, que eu espero ser esse cara, né? Eu espero ser de verdade, eu não sei, ninguém nunca confirmou, né? Mas eu acho que faz mais sentido. Que é o seguinte, durante séculos o carnaval existe como existe. Durante séculos a quaresma existe como existe. Durante séculos a quaresma foi uma época de penitência, né? Já começou na Idade Média. A quaresma como a gente entende, né? Começou na Idade Média. Então já é uma época de 40 dias de dor e sofrimento. Essa sempre foi a ideia da quaresma, tá? Não importa em que lugar o cristianismo esteja, a quaresma sempre foi um lugar de penitência e sofrimento. O carnaval sempre foi um lugar de pecado e exagero. Uma época de pecado e exagero. Quaresma, uma época de penitência e sofrimento. Acontece que essa penitência e sofrimento, ela se mantém a mesma, né? Não é uma ideia tipo Deus. Né? Deus tem diversas interpretações sobre ele, mesmo os cristãos não convergem para uma mesma situação, e aí você não forma egrégoras, porque você não tem clareza de pensamento, você forma egrégoras mais muito individualizadas, assim, né? Que pode pegar uma pequena sociedade, mas não um mundo inteiro. Só que a quaresma parece que a gente tem mais afinidade com coisas ruins. Então na quaresma a gente meio que se junta para aquilo mesmo, né? Para sofrer, etc e tal. Pelo menos os cristãos até bem pouco tempo atrás. Então a egrégora da quaresma ela já é muito mais pesada. E a gente tá meio, por causa do carnaval, oriundo, a gente tá sujeito a atrair espíritos com essa índole um pouco mais baixa. Por quê? Porque a gente tava pecando, né? O carnaval era uma época de exagero. A gente quer que se foda mesmo, a gente vai lá e dá tudo, dá a bunda, dá a vagina, dá o pau, dá tudo. É uma época de gozar. E gozar, beber, ficar louco, usar droga, essas porra toda aí. Então nós nos abrimos para sermos obsediados no carnaval. E geralmente essa obsessão acontece durante a quaresma, ela se mantém. Só que durante a quaresma a gente não tá mais bêbado, né? Então a gente vai sentindo a influência dessa egrégora do carnaval, da egrégora de dor e sofrimento da quaresma e dos verdugos que se aproximaram por causa dos nossos excessos durante o carnaval. A gente vai sentindo ao longo da quaresma aí, beleza? Isso é a parábola do abrir a porta do inferno. Gente, eu queria falar só 25, já falei 30. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Tchau!